Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, hoje vem com um tema aí realmente que eu vejo. Me chama a atenção que é importante, sim, porque, veja, num cenário que estamos aí de muita informação para todo lado. E quanta informação, acho que nunca tivemos tanta informação em toda a era da humanidade. Uma vez que ficou muito fácil produzir, divulgar e embalar, ou seja, né, digo assim, tornar viral as informações, né? Tem muita informação, o que mais tem informação? Ao ponto que, quando tem muita coisa, a gente acaba ficando perdido em tanta informação. Contextualizando também, né, um cenário que foi profetizado, que haveria sim, falsos profetas, né? Falando de Deus, mas não com o propósito de Deus. Ou seja, como se fosse lobo vestido em pele de ovelha, né? Ou seja, com uma aparência, né? Ó, tá falando de Deus, mas às vezes a essência maligna. Enfim, em resumo, talvez pessoas falando, olha gente, vamos ter bastante dinheiro é bênção, vamos aproveitar o dinheiro que a gente tem, vamos abarrotar celeiros, é bênção de Deus, meu Deus, vamos aproveitar, a vida não vai vir, não está acabando o mundo não, vamos aproveitar, vamos fazer festa, Deus quer que nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, vamos fazer festa, vamos curtir a vida. São formas de pensamento, respeito todas, né? Mas enfim, só estou contextualizando que haveria sim um cenário de muita confusão, né? A gente sabe que a respeito da materialidade, quando Deus fala, olha, o pássaro não planta, não colhe, não acumula em celeiros, quanto mais vocês, meus filhos, né? Vou cuidar de vocês também, assim como cuido dos pássaros. Enfim, esse é um cenário que Deus dá a questão da materialidade. Cabe cada qual interpretar da forma como, enfim, sente seu coração, né? Claro, então, mas nesse contexto eu só vou contextualizar aqui de que sinais que estamos vivendo estão inseridos na Sagrada Escritura e intitulados como os últimos dias, sim, tá? Então antes de iniciar a leitura, eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, porque Tu és um Pai presente, que cuida em tudo os Teus filhos, um Pai de amor, de bondade, de que cerca de cuidado os Teus filhos, até mesmo diante de um cenário horripilante e mau, até mesmo se Seus filhos estão longe de Ti, assim como o pai do filho pródigo, aquele filho que disse a ti, pai, dá minha parte que me cabe, porque eu vou partir para uma terra distante. Esse filho que se viu comer nem as comidas dos porcos que ele tinha para comer. E disse, olha, os funcionários do meu pai têm melhor do que eu, do bom e do melhor. Vou voltar para o meu pai, vou me arrumar, voltar para o meu pai, vou falar, pai, pequei quando eu sei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, deixe-me ser pelo menos um dos seus servos. E o pai, esse pai que tu és, Senhor, nem permitiu que ele falasse nada, ao ponto de que, ao vir ele no horizonte, saiu correndo de braço aberto, ao ponto de que ninguém te avisou que ele estava voltando. Como o Senhor saberia então que ele estava voltando, se não estava esperando o tempo todo teu filho voltar, sabendo que ele ia voltar, em testemunho a Deus, que o preço que tu pagou naquela cruz é um preço para salvar todos os teus filhos, independente onde quer que eles estejam, ao ponto que Deus, Cristo falou, eu vim buscar todos o que o meu pai me confiou, todos os filhos teus, porque tu és um pai presente, um pai bom. Pai, te adoro, te adoramos, Senhor, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre será bom, Deus. Tu és um pai presente que cuida de tudo dos teus filhos, com muito amor, com muito poder, com muito cuidado. Semelhantemente como a galinha cuida dos seus pentinhos, com toda a força, velocidade, determinação, poder, amor, ternura, calor.
Glórias a Ti, meu Senhor, porque Tu és um Pai bom, um Pai presente, que ama Teus filhos, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Pai, Senhor, venha falar conosco, ó Deus. Fale conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fale como Tu quiser. Que eu aqui me diminua, Senhor, para que Tu venha falar conforme a Tua vontade, que não seja a minha vontade, seja a Tua, Deus. Usa-me, Senhor, para que fale da Tua vontade, não da minha, Senhor. Por isso, Senhor, suplico-te, Senhor, em nome de Jesus, a graça do Espírito Santo sobre nós, Deus. Venha falar conosco para que saibamos aquilo que Tu quer que saibamos, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, o primeiro texto que eu vou ler aqui, enfim, como estava relacionado aos últimos dias, saberíamos que viria a grande tribulação. Tá? Contextualizando, tá? A Sagrada Escritura, ela foi um manual de vida para que pudéssemos cultivar em nós a espiritualidade, que não é materialidade. Então, muitas das coisas que diz a Sagrada Escritura, pense no quesito espiritualidade, não materialidade. Assim como também o texto que eu vou ver aqui, tá, gente? Porque o manual de vida, olha, a gente está cheio de manual nesse planeta. Tudo no contexto material. Espiritualidade, a Sagrada Escritura, por que precisaria falar de materialidade? Sendo que de material já temos de tudo aqui que o homem conseguiu criar. Por que a Sagrada Escritura precisaria falar muito da materialidade? Claro, fala, com consistência. Mas pense que a Sagrada Escritura é muito mais no quesito espiritualidade. O que é espiritualidade? Coração. Porque o Espírito se envolve com a alma, o Espírito Santo se envolve com a alma, com o coração. O que é Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor. Ele é o que ele produz. Ele é amor. Que insere aonde? No coração. O que precisa de materialidade para realizar isso? Nada. Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, do 15 ao 28. Está intitulado Grande Tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Então, os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha, eu não vou explicar cada contexto aqui, porque vai demandar tempo, mas não pense em algo físico não, tá? É mais do que espiritualidade. Já estamos nesse tempo, tá? Da grande tribulação, tá? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, é quesito espiritualidade. Não fique tensas, tá? E não é relacionado à gravidade biológica, não, tá? Fiquem tranquilas. E quem estiver no campo, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Preste atenção nesse contexto que eu vou ler agora, que é aqui que eu quero me ater. Não tivessem aqueles dias, nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, ele voltará antes, né? Por causa dos escolhidos, ele voltará antes. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Vejam, não é quesito materialidade, é espiritualidade. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho dito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá.
Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse texto, se você for pensar em cada detalhe que ele está escrito, você fica muito confuso, porque ele é muito simbolístico, né? Mas algo que nos refere assim, com uma certa segurança de entender que realmente podemos entender, nos aproximar para entender, é isso aqui. Versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Gente, isso fala que ele vai vir antes do tempo. Antes de um tempo. Não sei qual tempo, né? Ninguém sabe, só ele sabe. Mas já é uma referência para a gente pensar em como seria isso. Já é uma referência. Ele vai vir porque se ele não viesse, ninguém seria salvo, nem aqueles os escolhidos. Vou ler outro texto aqui, só para trazer uma ideia, para meditar a respeito disso. Está lá em Mateus 19, do 13 e 14. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, o reino do céu é para quem? Para o escolhido. Eles são escolhidos. Os pequeninos. Gente, vocês estão vendo o que estão fazendo com as crianças de hoje? Eu te falo. O que se vê jornalisticamente, notícias, é só a ponta do iceberg. Por quê? Criança, o pai tem o domínio total sobre ele. Inclusive trancafiá-lo dentro de casa. Você pode imaginar o que está acontecendo com as crianças disso? O que ele falou aqui? Que ele viria antes do tempo, porque senão nem aqueles que eram para ser salvos, os escolhidos, se salvariam se não viesse. Você viu o que ele falou aqui? Deixe-me vir as crianças, porque deles é o reino dos céus. Gente, você acha que tem ou não tem muita gente afastando as crianças de Deus? Impedindo elas de vir a Deus? Estou falando muita gente, muita, porque realmente a crueldade se espalhou de uma tal forma que pai virou carcereiro, carcereiro, digo assim, raptador da criança, sabe? Não estou falando no contexto geral, tá? Mas muitos, devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se virou. Quando sai amor, a pessoa vira um monstro. Porque ou é o Espírito Santo ou é a carne, a essência maligna. Se sai o Espírito Santo, gente, é o mal. É o próprio mal usando a pessoa para fazer o mal. Então, o que dizer então? Se estão impedindo de vir as crianças, quem que vai ter que vir? Veja, quem aqui tem força para impedir o pai de fazer alguma coisa com seus filhos? Sendo que às vezes nem se sabe o que faz. Quem vai impedir? Deus sabe tudo o que acontece. Deus sabe o que acontece no coração de uma formiga. Quanto mais nos filhos dele, aqueles escolhidos. Você acha que ele não vai vir? Deus é Pai. Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Sabe a magnitude de Deus? A ciência nos fala que tem mais planeta nesse universo físico do que grão de areia em todo o mar. Será que a ciência sabe quantos grãos de areia tem no mar? Não, mas isso nos mostra que a quantidade de planeta é muito grande então. Me fala, quem criou tudo isso? Deus. Você sabe, diante desse poder que ele tem, você sabe qual a coisa mais importante para esse Todo-Poderoso? Os filhos dele.
Por quê? Ele é Pai. Cristo o tempo todo chamou de Pai. E quem criou paternidade? Foi Ele. E como é a paternidade? Conforme Ele quis que fosse. Me diga, um pai de verdade que ama o seu filho, qual a coisa mais importante para ele, seus filhos? E você acha que para Deus não é? Rapaz. Olha, se você quer brigar com qualquer coisa nesse planeta, sem se ferir, não brigue. Não brigue com o Filho de Deus. Não brigue com os pequeninos. Porque Ele os escolheu para ser Pai, para ser filhos dele. É o Todo-Poderoso. Então, gente, tá chegando. Eu creio muito nisso. Eu não sei que dia, que hora, mas tá chegando. Eu creio muito. Por quê? Porque sim, tá na cara. Tá na cara o que estão fazendo com as crianças. Estão afastando as crianças de Deus. E ele falou, olha, não afastem de mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Olha, ele vai ter que voltar antes, porque senão nem aqueles que era para ser salvos, os escolhidos, aqueles que darão o reino dos céus, seria se ele não voltasse. Está voltando. Vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos em verdade, Espírito, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás bom, Pai. Vede, Senhor, quantos e quantos clamam por Ti, e só tem a Ti, Senhor, como Salvador, porque só a Ti pode escutá-los, pois estão trancafiados dentro do seu coraçãozinho ferido, impedindo-os até de falar, verbalizar, pela autoridade daqueles que os têm como tutor. Pai, tem compaixão, Senhor, de todos que sofrem, porque Tu és um pai que não deixa um filho sequer para trás. Ainda que a mãe esqueça do filho que está no ventre, Tu não se esquecerá de um filho sequer. Tu não se agrada do sofrimento dos Teus filhos, mas o usa com propósito. Vede, Senhor, o quão pesado está sendo o sofrimento dos Teus filhos, Senhor, ao ponto de, Senhor, afastarem Teus filhos de Ti. Pai, em testemunho, ó Deus, de que Teus filhos sofrem. Em testemunho, ó Deus, de que o reino é dos pequeninos. Em testemunho, ó Deus, que os pequeninos são Teus escolhidos. Em testemunho, ó Deus, que Tu viria antes do tempo, senão nem aqueles que eram para ser salvos se salvariam se Tu não viesse. Em testemunho, ó Deus, que estão afastando os Teus pequeninos de Ti. Pai, profetiza em nome de Jesus que Tu venha com toda a Tua glória, com toda a Tua majestade, com todo o Teu poder, em testemunho que Tu viria. Da mesma forma como foi, quando falou, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, em testemunho que Tu virias em Espírito Santo. Em testemunha a profecia de Joel, que seria derramado poderosamente o Teu Santo Espírito sobre a face da terra para reavivar, trazer vida ao que estava morto, a Sua igreja, Senhor, salvar os pequeninos. Assim, Pai, profetiza em nome de Jesus, que Tu venhas com grande abundância do Teu Santo Espírito sobre esse planeta, Pai, para fazer da Tua vontade. Venha, ó Deus, como um fogo consumidor, como fazer a Tua vontade, como um fogo abrasador, fazer a Tua vontade, como uma brisa suave, fazer a Tua vontade. Venha como um vento impetuoso, fazer a Tua vontade. Venha como um bálsamo de vida para fazer a Tua vontade. Venha, ó Deus, como um rio tempestuoso, fazer o que é a Tua vontade. Venha como a luz da verdade, fazer conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Clamamos a Ti, ó Deus, profetiza em nome de Jesus, em que se cumpra a profecia de Joel, Pai. Que Tu venha, Senhor, defender os Teus, salvar aquele que está perdido, defender aqueles, Senhor, que estão afastando de Ti, Senhor. Profetiza em nome de Jesus, que Tu venha com grande poder e glória e majestade, como é do Teu perfil, Deus. Glórias a Ti. Digo amém essas profecias, Te agradeço, Pai, porque sei que vais fazer o melhor. Que seja feita tudo conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus.
Glórias a ti, que tu és bom, sempre foste bom e sempre serás bom. Amados, em testemunho a Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ora com gemidos inexpressíveis, porque nós não sabemos como orar. E eu não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo sabe, o próprio Deus sabe, o teu Pai, se você for filho dele, sabe o que você precisa. Assim eu clamo ao Espírito Santo que venha orar em mim, orar em línguas. Eu não sei o que eu vou falar, mas o Espírito Santo, creio, clamo a ele que use as minhas palavras, que nem sei o que é, para orar por você. Clamo a Deus que o Espírito Santo venha orar em mim por você. Jalur maiton taitos lurumino dagalai tetis lurumino hayola mina tayrotu shirola lurumino handu yenala tos lurumino jegameno rama haygla lur nor lakdor du giminur andur minandur letes nandaganda tatura lekara bedur gist ihonne menor lakhaindore shegamina tal kandara tosh Pano hai kurmino lan toy nagalat na ingilish de ga norme no kinton chalur me gito yelera na hai katos no lo tambiro torre kada torre mena na gulle nero ni minusha da gero le diot minut na hai gera dish not bagadot na hai kada te turm loken turme yam bagero lan nuri minano nagalor tos no gemela na hito nero la ormenu aino det haino dat lakan yosh marandot nigelash. Amém. Glórias a ti, Senhor, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás bom. Nós te adoramos de verdade, Espírito, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.